Nas páginas preciosas da história bíblica, entre os relatos das gerações passadas, há um fato tão rico em simbolismo quanto em drama. É nesse contexto que encontramos a saga de Esaú e Jacó, dois irmãos nascidos no mesmo ventre, mas destinados a trajetórias divergentes. No capítulo 25 do livro de Gênesis, somos transportados para o seio de uma família, onde Isaque, filho de Abraão, e Rebeca, sua esposa, aguardavam a chegada de sua descendência. Este capítulo não apenas descreve o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó, mas também prenuncia o destino complexo e muitas vezes conflituoso que os aguardava. Esaú, o primogênito, emergiu primeiro do ventre materno, coberto de pelos ruivos, um filho robusto, destinado a ser o herdeiro natural das bênçãos e privilégios associados à primogenitura. Jacó, o irmão mais novo, veio ao mundo agarrando o calcanhar de Esaú, como se desde o início estivesse determinado a seguir seus próprios caminhos, muitas vezes trilhando por atalhos tortuosos. A dinâmica entre esses dois irmãos é emblemática, pois transcende a simples relação fraternal, mergulhando nas profundezas da natureza humana, com suas fraquezas, ambições e escolhas. No entanto, é o evento descrito nos versículos 29 a 34 que serve como ponto focal de sua história: a venda da primogenitura de Esaú para Jacó. Esaú, após um dia exaustivo de caça, retorna faminto e esgotado ao acampamento. Jacó, astuto e perspicaz, prepara um guisado saboroso e tentador. Esaú, movido pelo impulso do momento e pelo desejo imediato de saciar sua fome, faz um acordo precipitado com seu irmão mais novo. Ele trocaria sua primogenitura pelo guisado de lentilhas. Essa troca, aparentemente trivial em sua superfície, é carregada de significados profundos e consequências duradouras. A primogenitura, mais do que apenas uma questão de status ou herança material, representava a continuidade da linhagem familiar e a responsabilidade de liderança e bênçãos de Deus reservadas ao primogênito. Ao desprezar sua primogenitura em troca de um momento de prazer passageiro, Esaú revela sua impulsividade e falta de visão para as coisas eternas. Ele coloca as necessidades imediatas acima das promessas futuras, sacrificando seu legado por um prato de lentilhas. Este ato impulsivo viaja através das páginas da história, soando como lembrete atemporal das escolhas que fazemos e das consequências que enfrentamos. Por outro lado, Jacó emerge como um estrategista habilidoso, disposto a aproveitar qualquer oportunidade para garantir seu lugar na história e assegurar sua posição na linhagem familiar. Sua astúcia, embora controversa, é uma demonstração de sua determinação em alcançar seus objetivos, mesmo que isso significasse empregar métodos questionáveis. A troca da primogenitura por um prato de lentilhas não é apenas uma anedota isolada, mas um momento crucial na jornada de Esaú e Jacó, lançando as bases para os eventos subsequentes que moldariam suas vidas e os destinos de suas descendências. Essa passagem bíblica é um lembrete da fragilidade humana, da importância das escolhas e das complexidades da relação entre o celestial e o terreno. O real motivo por trás da decisão de Esaú de abrir mão de sua primogenitura é multifacetado e envolve uma combinação de fatores emocionais, físicos e espirituais. Primeiramente, é importante considerar o contexto cultural e histórico em que Esaú e Jacó viveram. Eles eram filhos de Isaque e netos de Abraão, figuras proeminentes na tradição judaico-cristã. A primogenitura, como já mencionei, detinha um significado profundo nessa sociedade patriarcal, conferindo ao primogênito uma série de privilégios, incluindo uma porção maior da herança paterna e a liderança espiritual da família após a morte do pai.
Entretanto, Esaú, caçador habilidoso, era um homem de ação acostumado ao mundo exterior, enquanto Jacó, mais astuto e cerebral, tinha inclinações domésticas. Esaú valorizava as atividades ao ar livre e a liberdade, enquanto a liderança espiritual e as responsabilidades associadas à primogenitura talvez não fossem tão atrativas para ele. Além disso, no momento em que Esaú fez a troca precipitada com Jacó por um guisado de lentilhas, ele estava fisicamente exausto e faminto. Seu estado emocional e físico pode tê-lo levado a tomar uma decisão impulsiva, focando apenas na satisfação imediata de suas necessidades básicas, em vez de considerar as consequências a longo prazo de sua escolha. Há também uma dimensão espiritual a ser considerada. A Bíblia descreve Esaú como alguém que não valorizava suas bênçãos espirituais e que mais tarde desprezaria sua herança espiritual ao desconsiderar a importância das bênçãos paternas. Sua atitude em relação à primogenitura foi um reflexo de sua falta de apreço pelas promessas espirituais associadas a ela. Portanto, o verdadeiro motivo pelo qual Esaú abriu mão de sua primogenitura é entendido como uma combinação de fatores culturais, emocionais, físicos e principalmente espirituais. Sua decisão precipitada e impulsiva refletiu não apenas seu estado físico no momento, mas também suas próprias prioridades e valores pessoais, bem como sua disposição relacional com o próprio Deus. Meus amados irmãos e caros ouvintes, é muito importante analisarmos de forma mais criteriosa o comportamento de Esaú, pois torna-se perceptível um grau de leviandade e impulsividade. A relação entre leviandade e impulsividade pode ser complexa e interligada. A leviandade, caracterizada pela falta de seriedade, responsabilidade ou consideração pelas consequências, muitas vezes pode levar as pessoas a agir de forma impulsiva. Por outro lado, indivíduos que são naturalmente impulsivos podem ser mais propensos a agir de maneira leviana em certas situações, sem considerar completamente as implicações de seus atos. A impulsividade refere-se a agir sem pensar cuidadosamente nas consequências. Pessoas impulsivas muitas vezes tomam decisões rápidas, baseadas em emoções do momento, sem considerar totalmente as ramificações a longo prazo de suas ações. Isso resulta em comportamentos arriscados, decisões precipitadas e arrependimento posterior. Por outro lado, a leviandade está mais relacionada à atitude geral em relação à responsabilidade e seriedade. Uma pessoa leviana não leva a sério as consequências de suas ações ou não considera cuidadosamente o impacto que suas escolhas podem ter sobre si mesma ou sobre os outros. Assim, a leviandade influencia a impulsividade, pois uma atitude leviana encoraja uma pessoa a agir impulsivamente sem pensar nas consequências. Da mesma forma, a impulsividade leva à leviandade, à medida que as pessoas agem rapidamente sem considerar totalmente a seriedade da situação. No caso de Esaú, seu acordo precipitado de vender sua primogenitura por um prato de lentilhas é visto como um exemplo de impulsividade combinada com leviandade. Ele agiu sem considerar adequadamente o valor e a importância de sua primogenitura, sendo influenciado pelo desejo imediato de satisfazer sua fome e exaustão, sem pensar nas consequências a longo prazo de suas ações. Podemos considerar que a humanidade atual está trocando as promessas da eternidade por prazeres imediatos do mundo da matéria, como Esaú? Sim, é muito lamentável esta consideração, mas é válida que muitas pessoas, de várias maneiras, estão trocando as promessas da eternidade por prazeres terrenos, assim como Esaú fez na história bíblica. Essa troca pode assumir diferentes formas e manifestar-se em diversas áreas da vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas buscam incessantemente aquisições materiais, riquezas e conforto físico, colocando essas metas acima de considerações espirituais ou éticas. Isso leva a uma mentalidade de busca constante por mais bens materiais, enquanto as questões espirituais são deixadas de lado ou negligenciadas. Vivemos em uma sociedade que valoriza o prazer imediato e as gratificações instantâneas.
as pessoas se envolvem em comportamentos autodestrutivos, como o abuso de substâncias, excesso de indulgência em comida, entretenimento vazio e relacionamentos superficiais, em busca de felicidade efêmera. O foco excessivo no eu e nas necessidades individuais tem levado as pessoas a priorizarem seus próprios desejos e interesses em detrimento do bem-estar coletivo ou de considerações espirituais mais profundas. Isso resulta em uma verdadeira desconexão das questões morais e espirituais. Em um mundo cada vez mais secularizado, é comum que homens e mulheres releguem as questões espirituais para segundo plano, priorizando preocupações imediatas e tangíveis sobre questões mais profundas e transcendentes. Isso leva a uma falta de sentido e propósito na vida, com resultados catastróficos, como a perda da vida eterna no futuro e no presente, no plano terreno, doenças como depressão e ansiedade. O afastamento da comunhão com Deus resulta em uma perda do senso de conexão com algo maior do que nós mesmos. Quando as pessoas negligenciam sua vida espiritual e sua relação com o Criador do universo, perdem a oportunidade de cultivar um propósito mais profundo da sua própria existência. Em síntese, assim como Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas, muitas pessoas hoje em dia estão trocando as promessas da eternidade por prazeres terrenos efêmeros e superficiais. Essa troca pode trazer gratificação momentânea, mas com certeza absoluta resultará em um vazio existencial e a falta de realização espiritual. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos quatro cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.